Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Espiritualidade Além das Fronteiras, esse espaço aqui preparado para falarmos de espiritualidade. Muito obrigado a você que faz parte do Clube de Membros Espiritualidade Além das Fronteiras, a você que já se inscreveu em nosso canal, a você que está chegando agora, basta apenas um único clique e você já estará inscrito em nosso canal. Nós temos aí um caminho percorrido no ano de 2025 e sempre nessa jornada, sempre nesse caminho, não em busca de um conceito maior, um conceito absoluto, mas à medida em que a gente vai fazendo os nossos episódios, a gente vai nessa jornada trilhando um caminho em busca de conceitos mais amplos sobre o que seja espiritualidade. Não é mesmo, Michele Vale? Tudo bem com você? Tudo lindo, Renato Leandro! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Espiritualidade além das fronteiras da religião e do preconceito. Tudo certo, né, Renato Leandro? Estava ansioso pelo episódio de hoje ou não? Pois é, né? A gente está aí chegando no final de 2025, mais um ano se completando, e Sim. o episódio de hoje é de um assunto que nós ainda não tratamos no podcast. A gente sempre pensou em trazer alguém, conversar a respeito desse assunto, e aí a gente conseguiu agora, né? Aí já chegando no finalzinho do ano, a gente conseguiu. Então, é uma surpresa muito boa, muito boa. Para as pessoas entenderem o nível da minha ansiedade, nos últimos tempos, toda vez que Renato me mandava uma mensagem, não esquece que hoje tem gravação. Eu falava, é com a Mayla? É com a Mayla? E não era com a Mayla. Mas, chegou o grande dia. Hoje estamos em um encontro especial para falar sobre xamanismo, a espiritualidade vivida através da natureza. Os ciclos, os elementos, os saberes ancestrais e a reconexão com quem realmente somos. Pega a pipoca, fica confortável e prepare-se para uma conversa profunda, sensível e cheia de significados, com uma pessoa que, inclusive, acabou recentemente de completar mais uma volta ao sol, então sagitariana como eu, né, Renato Leandro? Tem como ser ruim esse bate-papo? Ah, não, hein? Com certeza não. Então, é com muita alegria que recebemos na nossa bancada virtual a facilitadora. Gostei disso! A facilitadora xamânica e treinadora comportamental Mayla Maresco. Seja muito bem-vinda! Saudações, Renato, saudações, Michele. É uma alegria estar aqui com vocês nesse podcast, Além das Fronteiras, compartilhar um pouquinho desses saberes ancestrais, né, do xamanismo, da natureza. Então, com muita alegria, estou aqui com vocês para abrir o coração. Maravilha, hein, Mayra? Você viu que eu atropelei o efeito ali, né, Renato Leandro? Eu falo, Na verdade, você gente, eu tomou sou um susto, né? ansiosa. Na verdade, você Não, tomou um é. susto, né? Eu errei o Eu já. nome. Não, você falou certo. É Renato Leandro. Você só falou Leandro, mas falou certo. Ah, tem gente que me chama de Leandro, de Renato, está tudo certo, está tudo em casa, Mayra, tudo em paz. Ô, Mayra, como a Michele comentou, e até fez na abertura, né, que ela fez, ela comentando a respeito da expectativa, né, que Uhum. nós tínhamos de poder conversar com você a respeito do xamanismo. Porque é um assunto que as pessoas comentam, as pessoas ouvem, as pessoas falam de forma superficial, mas a gente gostaria de entender um pouquinho mais do xamanismo. Então, eu gostaria que você falasse, obviamente, a gente vai entrar, né, no assunto da coisa do xamanismo, mas antes disso, eu queria saber um pouquinho sobre a sua trajetória, da Mayra. Antes de você Sim. chegar nesse caminho, nessa jornada,
no xamanismo? Como que foi a sua jornada? Nos fale um pouquinho sobre você. Certo. Eu sempre transitei no mundo, na carreira de empreendedora. Sou designer de moda, tenho empresa nesse ramo têxtil. E comecei, então, ter um processo de desconexão com a minha própria essência, trabalhando muito, imersa na Matrix, né? E nesse processo todo, eu tive vários problemas emocionais, onde eu não me percebia nesse lugar de estar mentalmente doente, né? Sempre no modo muito acelerado, no automático, desconectada da minha essência, do meu feminino. Foi aonde eu engravidei da minha segunda filha e passei por um processo bem intenso e a vida me parou. Eu tive uma interrupção na minha gestação através de uma pré-eclâmpsia grave e fiquei ali entre a vida e a morte e ela nasceu prematura e partiu. Aí, com isso, tudo que eu fazia, eu era uma pessoa que não sabia dizer que não, que sempre estava no modo acelerado, né, Yang, e a vida me parou. E eu percebi que eu não era nada além de tudo aquilo que estava acontecendo comigo, que eu não tinha o controle de nada. E isso foi para o mundo profundo, de um lugar que entrei num colapso do que eu estou fazendo da minha vida, qual é o sentido da minha vida. Como eu posso fazer algo se eu estou aqui? Perdi todos os sentidos, os movimentos do meu corpo, e a minha bebê, que é a minha segunda filha, tão pequenininha, tive um infarto placentário. Enfim, ela não sobreviveu, né? Ficou ali 8 dias. E depois disso, quando eu retornei para minha casa, em recuperação do meu corpo físico, eu vi uma mensagem em uma das redes sociais que dizia assim: Reiki xamânico, o caminho do coração. Eu não sabia nem o que era Reiki, quanto muito menos xamânico, xamanismo. Eu sei que tinha uma frase ali que na época me tocou, e isso já tem 8 anos. E eu falei, é para lá que eu vou. Só que eu não tinha nem condições físicas para estar naquele lugar. Então, movida de uma forte emoção e numa sombra profunda da alma, quando eu cheguei naquele lugar, que tinha a Rosângela, que para mim ela sempre será a que abriu as portas, né, do meu coração para esse xamanismo, que eu tenho muita honra pela vida dela. Quando eu cheguei naquele lugar, ela falou assim: escolhe um lugar para você ficar. E aí eu me posicionei no lugar e eu cheguei com uma emoção, já estava muito emocionada. Ela pediu que a gente fechasse os olhos. Eu nem vi que naquele lugar tinha tambor, que tinha alguns elementos assim. Eu fui conduzida para aquele lugar. Então, quando ela bateu, eu parei no portal da Terra. E quando ela bateu o tambor, é como se a minha alma voltasse para o corpo. Eu senti algo assim, tipo, eu acordei de um lugar que eu nem imaginava da onde eu estava. Enfim, ouvi tudo aquilo sobre os elementos, sobre o que era o xamanismo, aprendi ali sobre o reiki xamânico e voltei para casa com um pé de alecrim e disse: é isso que eu quero para minha vida. E fui me reconstruindo dentro daqueles saberes ancestrais de cura. E fiz um longo tempo de autocura, buscando, trabalhando isso tudo em mim. E depois de um tempo, então, comecei a me aprofundar, abrir rodas de mulheres para falar das minhas dores. E fazem 5 anos que eu facilito rodas de mulheres, que nasceu, então, o Jardim Selena, que carrega o nome, né, Carla Selena. E aí começou a minha jornada dentro do xamanismo e de transformação. E aí eu sentia um anseio muito grande de multiplicar todo aquele amor. Eu fui transformando a dor em amor. De um lugar sem julgamento, sem expectativas, vivendo em presença. Eu aprendi que o xamanismo real, ele é vida real. Porque tudo é vida, tudo é vivo. E quando a gente está nesses lugares de doenças mental,
de desconexão com a nossa própria essência, que a gente adoece, é porque a gente não está vivendo em presença, né? Então, foi, assim, bem resumido o que aconteceu. E aí eu adentrei ao universo do xamanismo de forma bem profunda, acessei as medicinas da floresta, integrei com vários mentores xamânicos, né? E fui construindo um legado até que então eu escolhi me tornar multiplicadora de xamanismo universal, que é uma formação do querido padrinho Léo Artes, que hoje eu continuo frequentando, né, esse movimento todo do xamanismo universal, inclusive a Aliança Internacional de Xamanismo, que é onde foram nascendo muitos projetos lindos, e a partir disso eu consegui transbordar e levar a minha mensagem de amor através da medicina do sentir. Então foi quando eu abri meu coração realmente para ser um canal, uma mensageira da cura, através da conexão que ia chegando da espiritualidade, né? Para mim, me mostrando o caminho. Então, essa é um pouquinho da história de como eu cheguei no xamanismo. Uma pessoa que estava totalmente desconectada da sua essência, que passou por um processo muito profundo, de perder uma filha, mas eu sempre digo que eu perdi uma filha, mas a minha filha que eu tinha na época de 8 anos ganhou uma mãe, né? Porque eu estava imersa a burnout, vários CIDs e muito trabalho. E comecei a reconstruir a minha vida, as minhas relações, e hoje a gente está aí numa teia, caminhando, né, como uma estudiosa do xamanismo. Eu sempre digo que é um caminho que a gente nunca para de estudar e buscar. É um caminho que a gente sempre vai tecendo uma grande teia da vida, e a descoberta é cada vez mais maravilhosa. A gente sai de uma sequência que a gente falou muito nos 2 últimos episódios, falamos muito sobre saúde mental. E a saúde mental. E aí a gente chega aqui e, por conta de um excesso, né, de uma saúde mental comprometida, você mergulhou nesse processo. Então, Maila, então a gente vê, né, como que as coisas vão se construindo, né? Que parece que foi uma coisa assim, que a gente pensou e planejou para fazer essa sequência dos episódios, e não foi nada disso. Tudo Veio conectado. mesmo como... Exatamente. E aí, eu própria já confundi muito o xamanismo com religião. O xamanismo é uma religião? O xamanismo não é uma religião, ele é uma filosofia, um estilo de vida. A gente chama da arte do bem viver, né? E o xamanismo universal, ele integra a todas as religiões, integra a todos, é o uno, é o todo. Então, o xamanismo, ele não tem, assim, uma imagem que representa, a gente diz, né, o grande espírito, o xamã, mas não tem uma figura, assim, que nem as religiões geralmente têm, né, um simbolismo, porque é a integração de todos os elementos da natureza, terra, fogo, água e ar. Não tem separação entre céu e terra, então tem os reinos, né? Que a gente acredita que integrando o reino mineral, o reino vegetal, o reino humano, o reino espiritual. Então, tudo isso é o que compõe o xamanismo, e as religiões, elas estão dentro de tudo isso. E se a gente começa a entender o xamanismo nos seus ciclos e como caminha essa arte do bem viver, a roda da vida, a gente percebe que cada uma traz algo do xamanismo em si. Então, o xamanismo, ele não é uma religião, ele é uma filosofia, é uma forma de viver. A gente comenta a respeito disso que a Michelle comentou de religião, no sentido da coisa tradicional, né? Que possui uma imagem como uma referência, mas mesmo Um não livro sagrado. um livro ali que você tem que seguir, né? Mesmo não tendo esses parâmetros, né, desse conceito enquanto religião, a religião tradicional que a gente conhece, dentro do xamanismo existem práticas que a gente pode chamar de práticas xamânicas, né?
Nos fale um pouquinho a respeito dessas práticas e quais são os objetivos dessas práticas. Sim. As práticas xamânicas, elas têm um objetivo de trazer uma reconexão com nossos corpos. Corpos físico, mental, espiritual, mental. As práticas xamânicas, existem vários tipos de práticas. Nós podemos trazer um pouquinho dessa realidade puxando, né? Porque o xamanismo, ele vem muito da parte da América ali, que traz os xamãs. Mas aqui no Brasil, a gente liga muito também à imagem dos pajés, né? Que tem seus rituais. No xamanismo, tudo é ritual. Então, a gente acende uma vela, que é o elemento do fogo, o incenso, que é o elemento do ar, o tambor, que nos conecta à terra através também dos cristais, o elemento da água, né? E as práticas xamânicas, elas nada mais são do que trazer a pessoa para um estado de presença para acender o seu espírito. E essas práticas, elas, dependendo de cada etnia, que a gente chama assim, que dentro do xamanismo tem os povos, né? Os Lakotas, Cherokees e vários outros afins, e a gente considera que toda prática xamânica é quando você traz a presença da espiritualidade que há dentro de você. Então, o único objetivo, assim, dessas práticas acontecerem através de um facilitador é para que a pessoa sinta o pulsar do seu coração, sinta a paz dentro, né, do seu espírito e possa encontrar sua missão, seu propósito de alma, que é aquilo que ressoa com seus dons e talentos. Então, as práticas ancestrais de cura, têm várias formas, né? A limpeza energética, a purificação através da sálvia, do incenso, os banhos de erva, a ativação da energia através dos cristais, as massagens sonoras com os instrumentos xamânicos sagrados, os instrumentos de poder, que cada um também traz uma frequência, um som, um elemento, né? Então, as práticas ancestrais, elas vão passando muito também de região por região. Então, cada região tem ali aquilo que traz como seu ritual sagrado. Mas no xamanismo raiz, que a gente diz, essa reconexão com a natureza, com o sagrado e com todas as formas de vida. Uma vez eu vi uma frase que dizia: o xamã não adivinha, ele viaja, né? Através de estados ampliados de consciência. E aí eu me lembro até que falava lá de alguns exemplos, como o canto, o tambor, a respiração. Então, isso são técnicas que vocês utilizam no xamanismo para acessar algo, ou nos processos de meditação. É mais ou menos isso? Isso. Os estados alterados de consciência, eles podem acontecer de várias formas, né? Nós temos as plantas de poder, que são integradas ao xamanismo, que tem várias delas, né? Ayahuasca, rapé, sananga, enfim. Nas minhas práticas, nos meus estudos, eu não utilizo das medicinas sagradas, né? Utilizo somente da conexão para estudo pessoal, para desenvolvimento para mim, aonde vem essas mensagens, vem os direcionamentos que eu daí multiplico com as pessoas. Por quê? Porque o xamanismo você pode viver ele através realmente da respiração, dos sons, né? Do canto, da dança, através do fogo, através de vários rituais que a gente faz, meditações, jornadas xamânicas com tambor, jornadas para encontrar o animal de poder, o animal sombra, a pedra de poder, a planta de poder. Então, os estados alterados de consciência é o quanto também a pessoa se permite, através da sua respiração, do seu estado de presença, conectar. Mas, claro que hoje se fala muito das plantas de poder, que são um condutor, né, que nos leva a esse mundo astral, essa conexão com o grande espírito, mas a gente precisa ter um cuidado muito especial quando a gente fala sobre as sagradas medicinas, né? Que quais são os ambientes que você está indo acessar e receber essa força e o quanto você está preparado para ver o que você precisa ver. Então, eu gosto muito assim de preparar os alunos. Tem uma jornada xamânica que eu faço, que é durante um ano com os alunos,
e a gente prepara eles para irem para os rituais xamânicos. Então, é outra pessoa que facilita isso com segurança. Então, eu sempre trago muito essa consciência, né, de a gente entender como é, se conhecer, estar num estado bem aberto para isso, sem julgamento, para que possa a gente chegar nesses estados alterados de consciência. Então, muito antigamente, você vê, a única pessoa que tomava as plantas, ou que acessava as plantas de poder, era o xamã, ou o pajé da tribo, o curador, onde ele acessava isso e compartilhava ali com a pessoa que estava na frente dele qual era a mensagem, ou a cura, ou com o seu povo, né? E hoje também isso está tomando uma proporção que acaba gerando certos preconceitos também, gera muitos assim, questionamentos dentro do xamanismo. Então, sempre quando a pessoa chega assim, às vezes chega num ambiente que a gente está fazendo o dia de cura ou alguma coisa assim, vocês fazem rezo aqui com as medicinas? Eu trago a pessoa para um lugar, né, de muito amor, para ela entender que tudo isso é muito sagrado, que a gente também precisa estar assim, em estado de purificação, em estado de coração aberto, para acessar tudo isso, porque é muito lindo, é muito precioso os saberes que a gente acessa, né? Mas também acessa muitas sombras, muitas dores, muitas coisas que muitas vezes a pessoa não está preparada para tamanha coisa que chega, né? Então, essa expansão da consciência, ela é um caminho de muita responsabilidade, assim, e a gente acessa muito mais essa verdade dentro de nós quando a gente abre o coração, uma jornada xamânica, uma meditação guiada. Então, eu integro muito a parte do comportamental junto com o xamanismo, que isso já traz um impacto ainda maior, onde a pessoa consegue ter esses acessos de consciência, de memórias, né? Então, eu digo que tudo vai muito da nossa rodagem das técnicas que a gente usa. Mas é muito especial porque não tem como falar de conectar com esses seres sem ter um estado alterado de consciência para a gente perceber, né? Mas não se resume só a isso, esse contexto de viver o xamanismo. É Você que eu falou da tava... planta. Não, Desculpa, me fala. Renata Leandro. Não, não, tranquilo, é só para que eu estava pensando uma coisa aqui. Sim. Você comentou, e pelo que eu estou percebendo, assim, quando nós nos afastamos, muitas vezes, da nossa verdadeira essência, a gente passa a ter uma vida no automático e a gente vai se distanciando de si mesmo. O que que acontece em uma das práticas, e um dos objetivos das práticas, né, que o próprio xamanismo tem como uma dos objetivos? Seria trazer a gente de volta, que foi o que aconteceu com você, como se você tivesse afastada de você mesma. O xamanismo trouxe você de volta, você se sentiu integrada a você mesma. Opa, voltei. E dentro desse objetivo, dentro dessa prática, me parece muito importante essa relação com aquilo que há de mais natural no planeta, que são os elementos da natureza. Portanto, é como se o nosso distanciamento ele pode ter sido provocado pelo distanciamento daquilo que é mais básico do mundo natural, dos próprios elementos da natureza. E esses elementos da natureza são capazes de nos trazer de volta, de mostrar que a gente faz parte, né, desse processo. Nós não somos seres à parte, né, da natureza. Estamos apartados dela porque a vida acaba nos levando a isso e a gente acaba se distanciando da gente mesmo. Nesse conceito de que os elementos da natureza são fundamentais através dessa prática para fazer com que a gente retorne para a gente mesmo, existe uma relação dessas práticas com a gente pode falar das chamadas, eu não diria apenas aqui no Brasil, né? Você comentou da América, né? Mas os chamados povos originários, eles detinham esse conhecimento e, de certo modo, é uma herança que eles deixaram à disposição?
Sim, a relação entre os povos originários e o xamanismo, ela é intrínseca, né? O xamanismo, ela é uma prática espiritual central de muitas culturas indígenas, que é caracterizada, né, pelos espíritos, pela espiritualidade. Então, não tem como falar de xamanismo sem integrar os povos originários. E cada povo originário, eles têm, assim, as suas características, né, de rituais, de práticas. Então, por exemplo, os povos funiôs, que é uma etnia que muito me acolheu e aprendi muito com os funiôs, eles trazem muito forte os saberes, né, das medicinas do tabaco, essa força ancestral, que foi a primeira medicina, assim, que veio para o xamanismo através dessa fumaça, então, a purificação. Eles trazem muito o instrumento do maracá. Então, os povos Runicuins, né, que é uma outra etnia, que ela é da Amazonas, eles trazem mais a outra percepção das medicinas do rapé, eles trazem mais a força do canto, e aí tem outros que trazem mais os tambores, outros mais as ervas. Então, cada etnia, cada povo originário, assim, né, os povos indígenas, eles são o xamanismo vivo. Não tem como a gente separar, é tudo integrado. Só que, por exemplo, a arte dos antigos xamãs vem, o xamanismo, que a gente diz assim, ancestral, original, entre aspas, que a gente chama, né? Nós temos ali a parte do hemisfério norte e a parte do hemisfério sul. Então, essa linha que eu sigo de ensinamentos vem muito do hemisfério norte, que é do povo Lakota, do povo Cherokee, né? E aqui no hemisfério sul, quando a gente começa a entender isso tudo, a força do xamanismo que vem desses povos originários é a vivência, é essa pagelança, é essa coisa que, assim, de a gente ir para a mata, de a gente, assim, integrar com essas formas de vida, né? E perceber que a gente pode ter uma vida dentro de um ambiente de cidade, morar dentro de um apartamento ou de uma casa e viver o xamanismo através dos elementos, né? Então, se eu puder aprofundar um pouco mais nessa parte dos elementos, que a gente fala assim, trazendo a cosmovisão aqui do hemisfério sul, da realidade que a gente vive, né? Então, para você ter um exemplo, agora a gente está saindo da primavera e entrando para o verão. E isso representa o quê? Nós estamos saindo do elemento fogo com a primavera, que trabalha o corpo espiritual, e entrando no verão, que trabalha o elemento água do nosso corpo emocional. E o que isso quer dizer? Quando a gente se conecta com as águas, que traz essa lembrança de memórias do passado, que é o tempo passado que a gente vive, então a gente trabalha o que? As nossas relações, os nossos relacionamentos. E por muito tempo, quando a gente está desconectado, por exemplo, quando eu estava naquele momento com a minha saúde mental totalmente doente, meu corpo todo em desarmonia, eu morando na praia, eu não ia na praia. Tendo acesso à cachoeira, eu não ia mais para a cachoeira. Eu não conseguia nem chorar, porque era uma coisa assim, tão um dia de cada vez, desconectada totalmente do meu feminino. Porque é desse lugar, né? As águas, a água, ela é um elemento feminino, assim como a terra é um elemento feminino. O ar é um elemento masculino, como o fogo é um elemento masculino. Então, quando a gente está muito com a polaridade desconectado dos elementos, a gente adoece. E na aldeia, quando a gente vai assim se conectar, né, dentro dessas vivências xamânicas, porque aqui, quando a gente vai a algum retiro, o que a gente tem é contato com os povos originários, a gente não tem contato com os xamãs lá da América, a gente tem contato com a nossa realidade aqui. E eles falam com a gente através do silêncio, do olhar, do exemplo. Então, você escuta muito a poucas palavras vindo, porque eles aprendem muito a ouvir. Então, eles aprendem muito, tudo que eles sabem, eles aprendem ouvindo os ancestrais, ouvindo os mais velhos, né? Então, quem são os ancestrais na roda da vida, na roda da cura? Os ancestrais, eles são aqueles que vieram antes, que detêm da sabedoria,
que detêm o conhecimento, que detêm as práticas, né? E que eles nos ensinam que a maior fonte de cura, de autocura e de sabedoria está no nosso poder interno. E foi aí que eu acessei o meu feminino profundo, as minhas sombras. Então, quando eu consegui, tipo, através de muitos rituais, muitos retiros, assim, com as medicinas também, foi onde eu acessei as minhas sombras e pude ali ver que tudo bem eu ter feito, talvez, muitas coisas não legais na minha vida, ter tido algumas escolhas não legais, e que hoje eu posso escolher caminhar diferente. Eu posso escolher buscar, né, ser uma pessoa real, uma mulher real, que vive a sua verdade, a sua realidade e compartilha com os outros aquilo que fez sentido e transformou a minha vida. Então, é trazer essa força dos povos originários, junto com os saberes do xamanismo, né, integrando essa força e usando de cada conhecimento que vem das ervas, de cada força que vem do reino mineral, de cada toque do tambor, a gente vai aprendendo que tudo isso é muito maravilhoso e a gente volta assim para o nosso coração e acalma a nossa mente com isso. Você dizia da planta de poder, né? Um tempo atrás, eu me lembro de ter visto um vídeo, uma mulher, ela estava meditando, e depois eu vi lá na bio dela, ela trabalha com xamanismo também, por isso que me chamou a atenção. Ela estava meditando e ela estava com o cachorro dela do lado, era dia ainda, me lembro até a raça do cachorro, era um husky siberiano, e o cachorro estava deitado enquanto ela meditava. De repente, esse cachorro ele se levantou, olhou para o céu e começou a uivar. E aí ela escreveu uma frase que eu achei que ela queria, né, uma provocação, né? Perguntando, vocês também têm um animal de poder? E aí me remeteu, você falou a planta de poder, me remeteu ao animal de poder. Nós temos, Maila, um animal de poder? Sim, nós temos um animal guardião, que a gente diz que é o nosso animal de poder, e nós temos também um animal sombra, que é o nosso guardião do mundo profundo. Pouco se fala do animal sombra, né? Sim. O animal de poder, ele é um arquétipo que ele está adormecido dentro de nós. Então, o que é animal? É a ânima. E quando a gente está desconectado do nosso animal de poder, geralmente a gente fica desanimado, desmotivado, sem energia, né, vital. E quando a gente acessa o nosso animal de poder, a gente percebe que ali estão muitos dos nossos dons e talentos. E como que a gente acessa e conhece esse animal de poder, né? Que é tão falado e buscado no xamanismo. É feita uma jornada xamânica com o toque do tambor, que são 150 toques por minuto no mesmo ritmo, por durante pelo menos 40 minutos a mais. E você vai conduzindo essa pessoa para um estado meditativo, consciente do corpo, né? Você vai trazendo ela para as percepções de cada parte do seu corpo, respiração, e você vai conduzindo ela para um caminho até o mundo inferior, subterrâneo, que é onde estão os portais, que a gente já foi antigamente pedra, animal, planta, né? E a gente vai conduzindo essa jornada xamânica até que o animal se apresenta para a pessoa. Então, nós temos um animal principal, que é o nosso guardião, que é aquele que nos guarda, e nós temos também os animais aliados, que são aqueles que chegam em algum determinado momento da nossa vida. Então, é muito maravilhoso porque quando a gente acessa o nosso animal de poder, a gente pensa assim, que é como se fosse um anjo da guarda, né? Que a gente tem, que a gente sempre manda abrir o caminho, a gente pede, a gente não manda, a gente conversa, né? Vai lá, abre o caminho para mim, vai preparando. Tô indo para tal lugar, vai na frente, abre os caminhos, me protege. Se chegar alguém ou algo que vai fazer mal para mim, o seu animal de poder ele tá ali para clarear para você, para abrir para você, para te proteger, para te guiar. E através das características, então, no xamanismo, quando a gente pesquisa lá, por exemplo, o meu animal de poder é o cavalo.
Então, quando eu preciso da força dele, eu me conecto com ele, eu já sinto assim como se o olho dele ficasse em mim, a força, né, que o cavalo, ele conecta no espiritual, mas a gente não incorpora animal. Então, assim, muitas vezes quando está em estados alterados de consciência ou sob uso de planta de poder, a pessoa sente que virou uma jiboia ou sente que virou uma onça. Na verdade, a gente não incorpora, assim como muitos médios, né, incorporam. A gente sente a energia, a gente sente como se fizesse parte de nós. Então, como eu tenho certeza que é o meu animal guardião? É quando ele vem no seu olhar, ele se apresenta para você e ele funde com os seus olhos e você sente no seu peito, no seu corpo. Então, muitas vezes na jornada, pode ser que chegue algum animal aliado, e ele sempre chega para nós, o animal guardião, pelo nosso lado esquerdo. E ele vem. E os animais auxiliares, aliados, eles às vezes eles aparecem antes do guardião, eles ficam rondando perto, às vezes a gente sente, mas quando é o nosso animal de poder, a gente integra, assim, a gente sente a força. É muito mágico, assim. E o que seria o animal de sombra? Então, o animal sombra é Sombra. aquele que, por exemplo, quando tu vai sofrer um acidente, você teve um livramento. Um exemplo, né? É como fosse, usando um paralelo a uma das religiões, assim, que a gente conhece muito falar, que é a Umbanda, é como fosse um Exu, um trabalhador, né? Que vem para te proteger da demanda, que vem para te livrar do que você tem que, assim, ó, quando você precisa passar por um estágio de muita força que ele vai aonde o animal guardião não consegue chegar. Só que o animal sombra, ele geralmente aparece para nós da mesma forma. A gente faz uma condução guiada xamânica, que vai para esse mundo profundo. O teu animal guardião te acompanha até um dos portais e depois você segue e ele chega. Então ele nunca se apresenta, ele sempre se apresenta meio lanhado, meio destroçado, porque ele está sempre guerreando, principalmente no teu astral. O animal sombra, você não deve comentar com ninguém qual é seu animal sombra. Por quê? Porque ele fala das suas vulnerabilidades, das suas sombras, daquilo que qualquer pessoa que tem esse acesso, ele vai saber como pegar no teu ponto fraco. Então, o animal sombra, ele é aquele que está sempre assim na espreita te guiando e ele caminha em paralelo ao teu guardião. Mas o guardião é aquela figura que está ali para te impulsionar. É a energia de avanço, que abre teus caminhos, que, né, que traz tudo que tu precisa como força. E o animal sombra é aquele que quebra a demanda, que te livra, que te. Como fosse assim, dois paralelos, né? Mas essa é a força do animal sombra. E é assim, é muito interessante, né? Quando a gente fala dessa força, porque poucas pessoas adentram a esse saber do animal sombra. E é muito incrível, porque quando eu descobri o meu animal sombra, ele já estava em vários dos meus ambientes, como imagem, me conectava. Às vezes eu sentia assim, nossa, quando eu precisava de força, era essa imagem que eu trazia, esse arquétipo, né? E é bem interessante, assim, porque, nossa, uau, faz todo sentido, né? Então, é mais ou menos assim. Você o trazia de forma inconsciente para o seu ambiente, né? É. Isso. Assim Você. como, Não, pode concluir. assim como, por exemplo, o nosso animal guardião, geralmente é um animal que a gente teme, que a gente tem medo, que a gente tem receio, sabe? Desde pequena, eu sempre dançava em invernada artística de CTG, eu morava numa cidade muito pequena, debutei em invernada artística, e eu amava os cavalos dos rodeios, mas eu tinha muito medo, assim, sempre que chegava perto do cavalo, meu coração acelerava tal. E quando eu percebi que era meu animal guardião, assim, nossa, eu sempre tive, assim, adoração, mas ao mesmo tempo pânico. E aí eu fui integrando essas fases dentro de mim. Então, muitas vezes, aquilo que a gente repele é o que
a gente tem. E o animal sombra, muitas vezes, é aquilo que já está inconsciente dentro de nós, que sempre esteve ali, né? Mas que você não sabe o tamanho da força que tem, mas sempre esteve ali. Você estava falando, já fomos pedra, já fomos planta. E eu me lembrei aqui, eu tenho hoje minha filha é adolescente, ela tem 14 anos. Mas, quando pequenininha, com seus 3 aninhos, na saída da escolinha, ela sempre ia recolhendo pedrinhas e gravetos. Aí chegava no final do mês, eu tinha que fazer a limpa, porque ela levava tudo para o quarto dela. E ela meio que conversava com as pedras, com os gravetos, e ela cuidava deles. Então você está me dizendo que a pedra e a planta, ela tem alma, é isso? Sim. São elementos vivos. Então, entende-se que, tipo, aqui, ó, eu tenho um quartzo rosa. Ele tem milhares de anos, muito antes de nós estarmos aqui. Cada cristal, cada pedra, ela tem uma energia, ela trabalha um dos nossos chakras, ela tem propriedades de cura, então, até os relógios têm, né, que traz esse magnetismo, essa conexão. As pedras, elas são consideradas os ossos da Mãe Terra. E nós, fazer uma relação para ti assim, né? Como é energia, como tudo é. Os nossos ossos é como se eles fossem os cristais da Terra. Nosso corpo físico representa o elemento da Terra com os cristais, com o reino mineral. E para a gente acessar a nossa pedra de poder, é a mesma jornada do animal guardião. A gente vai com o nosso animal guardião até o portal do reino mineral e a gente vê a nossa pedra. Não precisa ter usado nenhuma planta de poder, nada. É só a jornada xamânica, só não, porque já é muito, né, a frequência do tambor. A gente vai acessando. Então, por exemplo, a tua pedra de poder, a tua pedra que traz a energia ou que você se conecta, ela também fala muito sobre a tua parte estrutural da vida. Então, a terra, que é o elemento terra, vou falar um pouquinho desse contexto do reino mineral, porque eu acho bem interessante dentro da roda medicinal de cura, né, do xamanismo. A gente tem o elemento terra, que trabalha o corpo celestial, a mãe terra, que é o reino mineral, e trabalha os nossos antepassados, aqueles que vieram antes. Então, os cristais, né, o reino mineral, as pedras, eles vieram muito antes de nós. Imagine se não tivesse na Terra os cristais, as pedras, para estruturar isso, né? Então, trabalha também o aspecto do nosso corpo físico. Então, quando a gente precisa de cura, a gente pede para a espiritualidade a cura do corpo físico, a gente pode trabalhar os cristais. Aí eu fui aprendendo, por exemplo, para me acalmar o meu campo mental, eu dormia sempre com uma pedra de selenita embaixo do meu travesseiro. A gente trabalha muito a pedra azul para trazer tranquilidade, pedra da paz, o quartzo branco. Então, eu preciso trabalhar meu cardíaco, minhas emoções, né? O quartzo verde, as pedras verde. Então, a gente vai correlacionando a cada centro de energia do nosso corpo a uma pedra, a um cristal. Então, muitas vezes, assim, tem signos que são do elemento terra, que às vezes, que nem não sei, né, relaciona a tua filha com as pedras, mas a gente sente uma paz muito grande no ambiente e ela reverbera, tem cristais que reverberam um raio de energia no campo que você tá, que você sente isso. Então, se você quer uma proteção, você vai usar uma turmalina, vai usar uma ônix, você vai dar um comando para aquilo ali, que qualquer energia densa se direcione para aquele mineral, que ele possa trabalhar isso por você. E é muito maravilhoso, assim, se fosse, daria um tema só para falar do reino mineral, assim. Eu tô aqui passada, muito interessante, porque vai muito além daquilo que a gente imagina. Eu ia arrumar a cama da minha filha, a caminha dela, era ainda caminha de bebê. Eu achava pedra embaixo do travesseiro, achava pedra embaixo. Ela levava as pedras para a cama. E eu acho que é aí que entra aquela coisa do inconsciente, né? A gente não sabia, mas ela sabia o que ela estava fazendo. Renato Leandro, eu estou passada, eu quero passar por todos esses processos aí. Pois eu quero conhecer meu animal de poder, o meu animal sombra,
Eu quero saber, eu quero aprender a trabalhar com as pedras. E existe alguma coisa, Maila, por exemplo, para... não sei se é essa palavra, tá? Desculpa a minha ignorância. Reenergizar as pedras, tem alguma coisa, por exemplo, que acho que eu já vi banho de sol, banho de lua, tem coisas desse tipo? Tem sim. Por exemplo, os cristais, eles só funcionam quando eles estão totalmente limpos. Quando eles estão empoeirados ou muito tempo sem reenergizar, eles também funcionam, mas assim, você pode potencializar. E descarregá-los também. Então, às vezes, você coloca na terra para descarregar, na água corrente, né? Deixa passar assim na água corrente para limpar, no sol e também na lua. Porém, por exemplo, se eu colocar esse quartzo rosa no sol por muito tempo, ele vai perder a cor. Então, as pedras da lua são pedras mais escuras da noite. Então, existe um estudo para você saber quais são os cristais que você coloca no sol, que você coloca energizar na lua. Tipo, a selenita, ela é uma pedra que ela é formada de sal. E ela não precisa, ela é a única pedra que não precisa ser limpa, porque ela se autolimpa e ela limpa todas as outras. Então, se você tiver uma selenita junto de qualquer outra pedra, ela vai fazer o processo da purificação daquele cristal. E também muito interessante, assim, que muitas pessoas não têm esse conhecimento, que você não deve deixar na sua casa ou no ambiente muitas pedras, muitos cristais juntos, porque eles abrem um portal, um vórtice de luz. E nesse portal vem elementais, entram energias, então assim, é muito forte. Então sempre é interessante ter conhecimento. Quando você se conecta com qualquer elemento da natureza elemental, assim, você precisa ter um pouquinho de conhecimento, né? Para você também poder usufruir de toda essa cura que traz, né? E também trabalhar a sua limpeza e sua proteção. No caso, assim, ó, como eu vejo essa questão das crianças, né, em relação aos elementos. A criança, ela tem a pureza, ela tem inocência. E quando a gente fala do campo espiritual, que a gente estuda na roda da vida, que nós saímos agora da primavera, né, estamos passando por esse portal espiritual, que a gente acessa os nossos campos átmicos, búdicos, enfim, a conexão com o nosso eu, né, o Deus em mim, a gente precisa trabalhar a nossa criança. Por quê? Porque quanto mais puro você está, quanto menos, que eu digo assim, com a sua mente cheia de informação, mais você conecta a força dos elementos dos elementais, porque você sai do campo racional e se abre para o sentir. E as crianças, elas têm essa magia da pureza, né? Essa inocência. Então, muitas. Você vai conversando com a planta, conversando com os animais, conversando com as pedras, né? A criança pode ver que ela brinca falando sozinha, porque muitas vezes ela sente a presença viva dos animais. Eu também tenho um filho pequeno de 5 anos, o Ravi, que ele veio depois da Ayla Selena, né? Que foi meu bebê arco-íris. Eu fiz todo um processo para poder tê-lo sem ter o mesmo problema. Quando ele era pequenininho, ele vivia conversando com as plantas. E ele falava que ele via, mas ele não sabia descrever o que era. Então, assim, muito com água. O fogo, ele tem elementos do fogo, porque ele é de Áries, com acidente em Áries, toda essa coisa, porque né, no xamanismo a gente engloba tudo, astrologia, astronomia, a agricultura, é tudo, né? E aí, a intensidade, assim, nossa, ele realmente é o elemento do fogo em sua intensidade. E ele vive essa intensidade, assim, e aí eu fui aprendendo a lidar, né, com isso. Como boa sagitariana que sou, também sou do elemento fogo, Sim. então a gente vai se conectando. Mas essa magia das crianças com os elementais, se você começar a observar, quando você está num parque, num lugar aberto, você vai ver que elas têm. Hoje em dia, a gente vê muita coisa com muita criança na tela, né? Foi se perdendo Sim, muita sim. coisa ali. Mas a essência é essa. Sensacional. Renato Leandro, estou passada com esse episódio. Sensacional. Incrível, 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 porque a gente percebe os elementos, né, da natureza
como, na verdade, como regentes, né, de todo o processo do planeta. E aí eu estava pensando na questão energética de uma casa. Uhum. Como que a gente pode equilibrar todo esse processo? Ou seja, é importante nós termos na própria residência elementos, né, da natureza. Ou seja, Tem, sim. o importante é ter todos, ou só aqueles aos quais a gente tem mais proximidade ou mais conexão. O importante é ter esse equilíbrio de todos, né? Isso. Considerando que a nossa casa, geralmente ela é quadrada, tem 4 lados. Nós temos as 4 direções que a gente fala do xamanismo, né? Então, trazendo para esse aspecto da roda do hemisfério sul, né? Nós temos no leste o elemento fogo, ao sul o elemento do ar, ao oeste a terra e ao norte a água. Então, o que que acontece? Quando eu vou trabalhar uma limpeza energética, eu facilito um curso de limpeza energética xamânica. A gente tem que sempre abrir toda a nossa casa e trabalhar assim, os 4 elementos na casa. Então, você pode ancorar um cristal na porta, você faz a purificação e a limpeza com o elemento do ar, que é através de uma defumação, né? Você pode borrifar um spray com água de sal grosso e anil, né? Então, você pode também trabalhar o elemento da água ou passar uma água com anil na sua casa. Então, tem rituais que dá para fazer de limpeza energética da casa. Eu gosto muito de trazer os vórtices de luz também, né? Que a gente acopla dentro disso tudo. E o fogo, quando a gente ativa ele também, você pode acender uma vela, trazendo o guardião dessa casa, né? Porque, por exemplo, antes da gente chegar, pode ser que outra pessoa morou ali. Então, até mesmo os ancestrais, ou até mesmo tinha ali uma floresta que foi destruída, ou algo assim. Então, a gente sempre, quando a gente chega no ambiente, a gente tem que conversar com os guardiões daquele lugar. Isso é o que a gente acredita, como tudo é vivo, tudo é energia, né? Quando você entra na sua casa, você traz a energia da rua. Então, evitar entrar com calçado sujo dentro de casa, né? Você pode deixar um pouquinho de água com sal grosso. Então, assim, nós podemos fazer um dia só sobre limpeza energética xamânica, que aí Nós traz o universo, queremos. Nós né? Isso, queremos, e já se possível a semana que vem, que é para dar uma sequência. Já entrar o ano assim, tudo limpo, purificado. Sim, sim. Mas assim, ó, olha o que é bem interessante. Sabe o que mais contamina o ambiente? É os pensamentos das pessoas que moram ali, é aquilo que você ouve através da televisão ligada, o tipo de música. Então, as músicas são portais. Entrando nesse tema, eu não falei do elemento do ar. Eu falei um pouquinho do elemento da terra, um pouquinho do elemento do fogo, que trabalha o campo espiritual, que não me aprofundei muito, e a água, né, das emoções. Mas olha que interessante, eu atendo muitas pessoas com problemas mentais que eu digo, mente cansada, né? Ou está vivendo num passado ou numa ansiedade do futuro. E o elemento do ar, que quando a gente abre a nossa casa, as portas, as janelas, o que que entra? Ar, né? Então, o elemento do ar, ele trabalha a renovação, a purificação. Ele trabalha essa parte de limpar. Então, o ar leva e ele também traz. E trabalha, o elemento do ar trabalha o nosso campo mental. Então, como que a gente acalma nossas ansiedades através da respiração? Só que o elemento do ar, em nós, por exemplo, se a terra é meu corpo físico, né? A água, ela é representada por todos os meus fluidos. Sangue, saliva, todos os fluidos, lágrimas, é o elemento da água. O fogo é o meu espírito, é aquela energia que eu tenho vital dentro de mim, que me dá o avanço que vem para acender. E o elemento do ar, em nós, ele se manifesta através da nossa fala. Então, vocês também trabalham com comunicação, é o elemento do ar. E no xamanismo, a gente traz o simbolismo através das penas, dos pássaros. O guardião desse portal é o búfalo branco, é a fumaça do cachimbo. Então, uma defumação na casa, você abre as portas, deixa o ar entrar e renovar. E faz uma defumação com ervas ou com resinas, né?
É como se a fumaça, ela é a mensageira. Então, você vai defumando e você vai falando, intencionando, o que que você quer que limpe, o que que você quer que purifique naquele lugar. E como a fala, tudo que a gente vive na nossa vida, tudo que a gente sente, vem das emoções ou de lembranças que a gente viu, ouviu ou sentiu. Então, não tem como a gente acessar qualquer coisa que traz um gatilho emocional para nós, vem desde a infância, que é algo que a gente viu, ouviu ou sentiu. Então, a música, ela é um canal de conexão. Então, se você ouve uma música que te deixa mais para baixo, você vai, né, uma melancolia, uma música mais de sofrência, você vai remeter a lembranças que te fizeram sofrer. Se você ouve uma música, um mantra, um estado de elevação, uma frequência ali, um solfejo em hertz, você já vai ver que o teu estado espiritual, ele já se eleva, ele já aumenta. As tuas células, átomos, chakras, corpos. Então, a fala, a comunicação, o que se fala dentro de uma casa, o que se ouve dentro de uma casa e o que se vê através de telas e canais, são tudo energia que você está trazendo para dentro do seu ambiente e principalmente do seu tempo. Então, dentro disso, né, que o xamanismo vem ensinar para nós essa consciência. Então, muitas vezes a gente pensa que alguém fez alguma demanda ou fez algum trabalho. Não, mas é que nem as ondas, né? É uma onda de rádio, é uma frequência. Você está ouvindo aqui uma frequência de rádio, está ouvindo uma música que você não gostou. Você vai trocar aqui. Ah, tá, aqui está tendo notícia tal, você vai ouvir aqui. Mas aquela frequência, ela não deixa de chegar aqui no teu canal. Ela continua passando, você só não está acessando ela. Então, o que que a gente entende? Que tudo que o que vai limpar, o que vai harmonizar, o que vai melhorar é a minha mudança de mentalidade, a minha mudança de padrão. É autoconhecimento. Sim. Autoconhecimento e autorresponsabilidade também, né? Porque não adianta falar que é demanda. É fácil falar é demanda, não. Mas as demandas têm, sabe, Michele? O que que é uma demanda? É Tá. uma pessoa mandar uma frequência, um Sim, pensamento para você. Se você sim. está vulnerável a isso e Chega. acreditar que isso tem força, chega, né? Então, no xamanismo, o que que a gente aprende? Que nós somos Deus. Deus em mim, o grande espírito, né? Que temos a terra, que temos o céu, os 4 elementos. Eu sempre gosto muito de trazer assim, o caminho da beleza, né? O que é o caminho da beleza? É você caminhar sem julgamento, sem expectativa, mas o caminho da beleza é você honrar todas as formas de vida. Então, como tem uma oração de Miguel Arcanjo, né, que diz assim, caminho com São Miguel na minha frente, São Miguel atrás, eu trago muito o amor, porque para mim, gente, assim, ó, o xamanismo é amor, e Deus é amor. Então, eu digo, grande espírito, aquilo que a pessoa acredita como fonte criadora, né? Então, eu sempre digo assim: eu caminho com o amor à minha frente, eu caminho com o amor atrás de mim, eu caminho com o amor à minha esquerda, à minha direita, acima, abaixo, dentro e fora. E não tem nenhuma demanda, não tem nenhuma energia densa que chegue em você, no seu lar, no seu ambiente, se você vibra amor. Então, é esse caminho que eu fui desenvolvendo em mim. Então, é uma coisa assim como a gente treina o corpo, a gente treina a mente e a gente treina qual a frequência que a gente quer acessar o nosso espírito. Tem dias que são mais difíceis, mas a gente sente, acolhe o que chega e já traz aquela força, né? Tudo que eu preciso já está em mim agora. E é sobre isso. Maravilhoso, Renato Leandro. É muito Maravilhoso. bom, né? Muito bom essa coisa né, de Deus, é amor, né? E a natureza é a expressão, né, viva dele, né? E nós somos integrantes, né? E nessa, e nesse, fazendo analogia com essa coisa da frequência, né? A gente pode imaginar, né, uma frequência de rádio, né? Todas elas ali em movimento, né? E aí você vai sintonizando, né?
mudando, né? É que a gente, às vezes, não se percebe que a gente está naquela conexão ruim. A gente não se percebe. Quando a gente já viu, a coisa já está desandando, né? Então, rapidamente sair dali e mudar a frequência e se manter numa frequência diferente, né? Num campo mais sutil, né? E eu queria comentar também a respeito dessa coisa que você comentou, sobre a sensibilidade, no caso, mediúnica, né? Nos processos e nos encontros xamânicos, existe algum tipo de consulta que as pessoas podem fazer para alguma entidade espiritual, ou o processo é individualizado? Ou existe, de repente, nos encontros, não, ali a gente vai ter a presença de um xamã espiritual que pode orientar, ou os processos são todos individuais? Como que funciona assim na prática? Então, vou dar um exemplo, o que que acontece, como eu sinto essa sensibilidade, essa mediunidade, né? Quando eu estou trabalhando ali no dia de cura ou direcionando uma limpeza energética para uma pessoa, eu já sinto no corpo dela as reações que ela vai apresentando. Então, muitas vezes trava a laringe, trava o cardíaco. Então, assim, eu sinto a presença e é o que a maioria do povo xamânico sente, que é a presença dos caboclos, dos índios, dessa energia ancestral, muitas vezes da nossa ancestralidade de cura. Então, por exemplo, na minha linhagem eu tinha benzedeira, né? Minha avó era benzedeira, tal. Só que a gente vem com muita sutileza num campo sutil. Claro que, se a pessoa é médium e incorpora, ela pode receber ali uma entidade espiritual, um mentor espiritual. Então, no xamanismo, a gente chama do quê? Meu mentor xamânico, meu guia espiritual, né? Ancestralidade de luz. Então, a gente não nomeia. Por exemplo, eu, dentro desse caminho da espiritualidade, trazendo para de novo essa linha, né, dos orixás que eu agrego sempre junto comigo, trago muito forte força de Yansan, força de Xangô. Só que eu não trago a nomenclatura do orixá, porque muitas vezes não é a energia que vem, né? E eu vou trabalhando naquela pessoa, chega uma mensagem, então muitas vezes eu não vou passar uma mensagem para a pessoa, direcionar ela, porque eu não sei qual é o recurso que ela está precisando acessar. Então, eu sempre trago para ela, sempre trago assim, uma visão mais do comportamental mesmo, junto com a espiritualidade. Isso é rodagem, isso é prática, isso é sensibilidade. Porque se a pessoa está ali num processo de cura, ela está sensível, ela está vulnerável. Então, tudo que eu falar para ela, ela vai ter como uma verdade. Isso pode impactar. Então, eu não sei se isso vai gerar uma cura ou um trauma. Então, a gente, como facilitadora, eu, Maila, no meu campo, eu trago as percepções, as sensações e o sentir. O máximo que eu posso fazer depois é orientar. Olha, se conecta com uma selenita, um olho de tigre para inveja, proteção. Uma planta faz um banho de ervas, toma um chá. Então, às vezes vem qual é o chá, qual é a planta. Olha, procura tal pessoa, que é aquela pessoa, que não sou eu, que é outra profissional, vai ter o recurso que você precisa para avançar, né, da tua fase. E no campo coletivo, Renato, existe assim, o xamanismo ele é sistêmico, tá? Então, assim, quando a gente está numa roda, ou num movimento, ou num campo, que a gente diz abre-se o campo, as pessoas estão ali por uma ressonância. Ninguém se conecta sem uma ressonância. Por mais que a pessoa tenha indicado, né, o meu servir, ou qualquer coisa assim, vocês já estavam em ressonância a esse tema, vocês já estavam em ressonância a esse caminho. Então, por exemplo, a gente vai conduzindo através da sensibilidade de perceber como cada pessoa vai chegando. Então, por exemplo, eu já caminho há 8 anos fazendo isso todos os meses, vivo isso todos os dias na minha vida. Se você vai conversar com outra pessoa, com outro facilitador xamânico, que tem outro tipo de rodagem, que tem outro tipo de experiência, então o que que é? É a liberdade de ser aquilo que a gente é. Então, muitas vezes, a mana está aqui, a outra lá está sentindo o que ela está sentindo. E no final, que tem a fala do coletivo, ela expressa um sentimento que faz sentido para a outra. Então, a espiritualidade no campo sutil, ela é amorosa. Então, você pode trazer uma coisa mais impactante ou uma coisa mais amorosa. Então, é aquilo que a gente traz como âncora, como força, né? Como guardiança, qual o animal que eu estou ancorando,
Então, por exemplo, eu quero uma coisa mais harmônica, eu vou trazer um beija-flor, que é o mensageiro da cura, né? Então, dentro disso, assim, eu procuro trabalhar de forma muito acolhedora e amorosa. Essa é a forma como eu recebo a conexão com a espiritualidade. Eu não permito que eles entrem em mim e eu fique ali incorporada, mas eu permito que eles me usem como um canal. Então, isso também eu fui trabalhando, né? Aprendendo, É treino, né, construindo Maila, também, né? É um pouco de treino, né? Esse autocontrole que você tem. isso. No início não É era uma assim. responsabilidade, né? Responsabilidade. Essa responsabilidade que você tem, né? E você trata essa responsabilidade de uma forma, assim, bem sutil, né? À medida em que a pessoa está ali, de repente, vulnerável, e você recebe a informação, mas você, sendo sutil, né? E Percebe que cuidadosa, né? nem tudo pode ser dito, né? Então, isso é muito bacana, né? Ou seja, são revelações, e muitas vezes a gente não está preparado para elas, né? E por Então, exemplo, não é a pessoa que é uma consulta espiritual, então ela vai no ambiente onde ela vai receber uma consulta espiritual de uma entidade, né? Que está ali. A gente Sim. dá um conselho. Eu tenho assim, eu sempre digo que eu sou a mensageira da cura. Eu tenho um estudo que eu faço que é sobre os 4 elementos, né? Que fala da mensageira da cura. E é sobre isso, sabe, Renata? A gente levar essa mensagem das pessoas, assim, eu sempre digo que eu puxo a orelha, eu dou um chacoalhão, mas de forma amorosa. Então é como fosse assim, quando precisa do comando pai, né, que diz, vem pra vida e tal. Então eu chamo a pessoa na presença, trago para ela, faço ela refletir sobre e ó, vai pra vida. Eu não preciso gritar, você tem que. Não, ninguém tem que nada. A gente sugere. A gente orienta, a gente apoia, né? A gente caminha junto. A pessoa vai se ela quer, faz se ela quer. Então, eu digo assim: comigo sempre é no caminho do amor, no caminho da beleza. Eu caminho com beija-flor, porque eu até tenho um beija-flor aqui, meu arquétipo de cura, que ele é o mensageiro da cura. Então, eu digo assim: todos nós temos uma mensagem para compartilhar com alguém. E através da nossa fala, da nossa empatia, do nosso carinho. Já tem tanta coisa dura lá fora, né? E para mim, o xamanismo, ele me trouxe para esse lugar, de ser leve, de ser leveza. Claro que se precisar ser forte como um búfalo, eu vou ser forte como um búfalo, mas também como uma borboleta, né? Então, é legal lembrar sempre, né, que a espiritualidade, ela não é uma fuga da vida, ela é um mergulho para a nossa vida. Então, quando a gente mergulha para dentro da gente, é quando a gente está vivendo a nossa verdadeira espiritualidade. bom, muito bom. Uma amplitude aí sobre o xamanismo que a gente teve, e a gente está aqui processando. Esse nosso silêncio, às vezes, é porque a gente está processando, Não, né? exato. Na verdade, eu não estou processando, não. Eu já estou aqui pensando na minha abordagem para ela voltar semana que vem, para a gente fazer o episódio para como começar 2026 chinino. Isso, dá para trazer, olha. Puxa vida, hein? Você topa fazer, Mayra? Podemos fazer sim. Sensacional. Vamos fazer, porque, assim, Um autoalinhamento energético, Sim. uma harmonização na sua casa, né? Mas é ótimo. assim. Aí já é mais comando pai, essa parte. É mais aquela coisa. Olha para a vida. Abre seu armário, abre suas gavetas. Vamos lá. Não, e um ano né? Que é o ano de recomeços, de novas oportunidades. Não, gente, a gente precisa disso, dessa É, limpeza. que a gente diz assim, esse ano ele veio para você encerrar e fechar tudo que precisava fechar e se transformar. Então, ano que vem, assim, ó, é movimento. E quem não acompanhar vai ser atropelado, vai ficar Vai para ser trás. atropelado pela vida.
Aquele momento que aquele projeto tem que sair do papel, que você tem que dar um gás, né? É elemento fogo, é Marte, é o guerreiro, é aquela coisa. Nós vamos nadar de braçada, Maila, o ano que vem. E, meu amor, assim, a gente sempre diz, né? Essa integração do feminino Sim. com o masculino, né? Então, por exemplo, a gente só consegue ser uma mulher inteira e também um homem inteiro quando a gente tem essas duas partes integradas, em equilíbrio, porque eu preciso ter o meu feminino para nutrir e o meu masculino para agir. E muitos desses desequilíbrios, até nas relações, de todas as formas de relações, tem uma coisa que eu trago muito quando fala só das relações, né? Que são as relações interpessoais que a gente troca com os nossos filhos, com os nossos amigos, com os nossos ambientes de trabalho, com as nossas relações afetivas, que quando isso está com polaridade diferente, não prospera, não vai para a vida. É muito lindo, assim. E o xamanismo, ele traz essa arte do equilíbrio, né? Então, 2 elementos são femininos, 2 elementos são masculinos. E quando a gente começa a integrar isso em nós, e saber qual que é o elemento que me rege mais, o que, que eu preciso chamar mais para mim, né? E essa parte da limpeza energética que a gente fala, eu sempre começo com a limpeza da mentalidade, com a mudança da mentalidade, porque eu acredito que o xamanismo, ele é uma reconexão, né, com a natureza. Então, são práticas ancestrais de cura através da natureza. E essa parte do desenvolvimento humano, que eu digo assim, a gente precisa se desenvolver quanto seres humanos para reconhecer essas formas de vida e reconhecer que nós somos, assim como plantas, como pedras, como animais, nós também somos um reino. Porque na Terra nós trabalhamos o reino mineral. No elemento do ar, a gente trabalha o reino animal. No elemento do fogo, é o reino humano. Na água, é o reino vegetal. Então, os 4 elementos, as 4 direções sagradas, que são as estações do ano: terra é outono, inverno é o ar, primavera é o fogo, verão é a água. E dentro disso existem 12 luas. Cada 30 dias a gente vive um processo na natureza. E quando a gente entende esse processo na natureza, que nem agora, nós estamos na lua da floração, até dia 21 de dezembro. Depois da lua da floração, nós vamos entrar na lua dos dias longos, que é quando aquele dia começa a entardecer mais tarde. E o que isso quer dizer? É para mim vir para a vida. Então, escurece, né? Amanhece um pouquinho e assim vai. E a gente entendendo isso, a gente vai se percebendo. É um convite para a vida. É muito lindo, assim. Então, eu sou apaixonada por isso. Se você me deixar aqui, eu tenho assim, ó. É aquela coisa, é a missão de alma. Quando a gente fala da missão de alma dentro do xamanismo, como eu sei que eu estou vivendo minha missão de alma? Porque eu tenho o meu trabalho de razão, que é aquilo que paga minhas contas, né? Dá estudo para meus filhos, enfim. É meu trabalho de razão, é aquilo que eu escolhi para ser, de vocação, tal. Mas nós temos o nosso trabalho de missão, nosso trabalho de propósito. E muitas vezes a gente faz essa transição, que é o que eu estou caminhando agora, né? Saindo de uma longa caminhada como empresária, como designer de moda, vindo para uma facilitadora xamânica. Hoje eu sou um misto de coisas. Mas que eu digo assim, o que tem a minha alma e o meu coração é o que eu estou fazendo aqui. Não vejo a hora, não vejo celular, eu faço vivência imersa na natureza, conectando com as pessoas. Eu não sei nem que eu tenho filho, eu estou aqui em presença, estou vivendo aquilo que a minha alma está transpondo. Integração com a gente, né? Integração, é Com a sensacional. natureza. Muito bom, muito bom. Ô, Marli, então é o seguinte, a Michelle já fez o convite, né? A gente vai fazer para preparar, né, para o ano que está chegando, né? E esse agora a gente já está chegando na reta final. Eu queria que você falasse aí para a gente, para todos que estão acompanhando, como que as pessoas podem encontrar você. A gente vai colocar na descrição do vídeo, né, seu contato, no Instagram e outros também. E eu gostaria que você falasse sobre os seus projetos e como que as pessoas podem encontrar você. Certo.
Hoje eu tenho o Instituto Tanauá, então através do Instagram do Instituto Tanauá, né? Ali eu tenho vários projetos dentro do Instituto, que são com as mulheres, que é a Roda do Jardim Selena, que tem meu coração. A Mensageira da Cura, que é um workshop de transformação e é o primeiro caminho que as pessoas chegam para esse autoconhecimento que eu falei da roda da vida, da roda medicinal de cura, que é o mapa do bem viver. E depois tem um aprofundamento com a Masterclass Eleva, que é um estudo que eu caminho com as pessoas por 1 ano. Então, a gente vive a roda, cada lua, cada estação, a cada semana, a cada dia, onde eu faço junto com eles um trabalho de mentoria, para eles acessarem todos esses arquétipos de poder, né? Que é o animal guardião, sombra, planta. Em cada estação, a gente vai acessando e vivendo, chegando nesses portais. E também eu faço uma mentoria de desenvolvimento pessoal, onde a pessoa encontra sua missão, seu propósito de vida. Então, eu digo que hoje eu me considero, né, uma pessoa que eu incentivo as pessoas a encontrarem as suas missões de vida através da reconexão com a sua essência. Então, para me encontrar é através ali do Instituto Tanauá e por ali consegue acessar os outros espaços que a gente tem. E eu sou de Balneário Camboriú, né? Santa Catarina. Sim. É sobre isso. Muito bem, a gente vai colocar na descrição do vídeo, né, as informações, para o pessoal localizar você. E agora é com você, Michele Vale. Eu tô feliz demais da conta com esse episódio. Preciso aqui honrar, eu adoro honrar as pessoas que conectam a gente a outras pessoas incríveis. Então eu honro aqui a Luciana Carrenho, que foi quem nos presenteou com você, Mayla. Muito feliz. Você, assim, abriu a minha mente para o xamanismo. O xamanismo vai muito além daquilo que eu imaginava. Muito incrível, muito intenso, muito poderoso e muito assim. E o que eu percebo são experiências. Não está no livro, não está numa figura ali que seja um mestre, mas está nas vivências, né? Nas experiências que a gente tem através dos processos, dos rituais. Então, assim, me encantei, me apaixonei. Todo episódio eu falo, né, Renato Leandro? Quando a pessoa me traz coisa assim diferente, coisa nova, eu quero conhecer meu animal de poder, meu animal sombra, quero tudo. E vamos fazer o episódio com as limpezas. Então, minha gratidão pelo seu tempo conosco. Muito obrigada, foi extraordinário. E para não perder o costume aqui, gente, se esse tipo de conteúdo faz sentido, curta, comente e compartilhe, porque falar de espiritualidade é bom demais da conta. Fiquem com Deus, um beijo e até. Até mais. Valeu, Mayla. Obrigado. Até mais, gente. Até mais.